Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade à nossa matéria de História dos Hebreus. Estávamos tratando acerca da dinastia de Acabe na aula passada. A dinastia de Onre, que se estende aí até a época do rei Acasias, quando este então é morto por Jeú. Então temos aí até a época de Jorão, tá certo? Até a época de Jorão. Acasias morreu e seu irmão assumiu. E chamava-se Jorão, foi ferido em batalha, até que um dos seus comandantes foi ungido por um profeta. Ele retorna então para executar o juízo de Deus sobre toda a dinastia de Onre. E este era Jeú. Então temos a mudança dinástica da dinastia de Onre para a quarta dinastia, chamada dinastia de Jeú, que se estende aí, conforme está em tela, de Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão, até ao rei Zacarias nos seus 6 meses de reinado. Apenas 6 meses de reinado. Então vamos analisar da melhor forma possível aqui essa dinastia, tá certo? Os feitos dela, como isso impactou Israel durante o seu período histórico, e na continuidade os próximos reis que virão em períodos muito conturbados já, com a grande ascensão da Assíria e enfim o cerco a Samaria e a sua destruição com a deportação das 10 tribos do norte, sendo espalhadas por outros territórios e sendo repovoadas por outras nações que foram trazidas tanto pelo rei Salmaneser. Eu acho que Tiglat-Pileser não chega a participar dessas deportações. Ele foi pago com tributos pelos últimos reis, mas Salmaneser de fato vai implementar essa política de deportações das populações de Israel, trazendo outros povos para habitar nesse território, promovendo então tanto o sincretismo religioso quanto uma miscigenação racial. Então, dando sequência aqui, a partir de Jeú, que nos diz o texto da página 43. Quarta dinastia, Jeú, 834 até 806 a.C. Jeú reinou por 28 anos, conforme segundo livro dos Reis 10:36. Tornou-se famoso pelo extermínio da casa de Onre, foi oficial da guarda pessoal de Acabe e testemunha do assassínio de Nabote. Ouviu Elias proferir a condenação da casa de Acabe. Foi ungido por um profeta, discípulo de Eliseu, para ser o próximo rei de Israel. Destruiu a casa de Acabe e erradicou o baalismo, mas passou a perpetuar muitas iniquidades. Era um homem incansável que não mostrava tréguas e nem misericórdia. Matou Jorão, rei de Israel, Jezabel e Acasias, rei de Judá, genro de Acabe. Matou também 70 filhos de Acabe e toda espécie de associado e amigo daquele monarca. Então temos aí a situação na qual, com o levante de Jeú, inspirado, ungido também por esse profeta que foi mandado por Deus, temos a realização de um ato de juízo. Deus está trazendo juízo sobre aqueles que agiram de forma ímpia durante a sua administração, durante a sua gestão, e que de fato atentaram contra a vida de homens de Deus como Nabote, tá certo? Então, como Elias já havia deixado isso muito claro, aquele assassinato, aquela crueldade realizada contra Nabote não ficaria impune. E chegou o momento então de Deus pesar a sua mão de juízo sobre essa dinastia, levantando então esse homem que veio trazer um pesado juízo sobre eles. Como é mencionado aqui, Jeú também se levanta ferozmente contra o baalismo, que havia sido implantado com força, tanto por Jezabel e com a anuência de Acabe, tá certo? E que agora estavam sendo patrocinados como uma religião oficial. Aquilo que já havíamos falado, Israel, mesmo na época da peregrinação, na libertação da escravidão do Egito, já demonstrou inclinação para a idolatria, inclinação para se associar com o paganismo, Então, o vulgo que estava no meio deles, como é dito lá nos textos de Moisés, muitas das vezes se inclinava a esse tipo de prática, quando eles levantaram o bezerro de ouro no deserto, por exemplo,
ou quando se envolveram com o culto profano a Baal Peor. Então temos muitas situações em que eles se mostravam inclinados a esse tipo de práticas. Mas desde daquelas situações da peregrinação, a entrada na terra e a sua extensão histórica ao longo do domínio, né, da existência de Israel, tanto como uma nação unida e depois como duas nações separadas, mesmo havendo essas idolatrias, mesmo havendo esse paganismo, eles eram desautorizados, eles eram marginais, tá certo? Eles eram práticas condenáveis. Agora, a partir da situação em que Jeroboão I, ele coloca os 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, e estabelece toda uma nova rotina, uma nova liturgia, né? E depois, com a chegada de Onri, o estabelecimento da aliança com Etbaal, casamento de Acabe com Jezabel, a entrada do baalismo e do culto a Azerá, agora oficiais. Então temos uma mudança muito grave no sentido de oficializar práticas pagãs e idólatras, tá? Então, desde Jeroboão com a idolatria ao bezerro de ouro, e agora com Jezabel e Acabe com o paganismo da adoração a Baal e a Azerá. Então temos um agravamento muito grande dessas práticas. Mesmo que elas já existissem, elas eram sempre perseguidas, sempre acuadas. Agora elas existem, são apoiadas e são financiadas, são patrocinadas. Tá certo? O próprio cofre do reino sustenta esses profetas para a propagação desse culto no meio de Israel. Então temos algo de fato gravíssimo acontecendo durante o período dessa dinastia de Onri, é a terceira dinastia de Israel, que foi duramente punido pela mão soberana de Deus com o levante de Jeú, quando Jeú chega ao poder e causa esse extermínio, né, esse banho de sangue na dinastia de Onri, matando todos esses descendentes, né, esses 70 filhos de Acabe que estavam em Samaria, por exemplo, né, e esses reis aí, até rei de Judá que estava também envolvido, tinha uma aproximação muito grande, né, para com a casa de Acabe, depois a casa de Acasias e Jorão. Então eles também são atingidos por essa punição, tá certo? São atingidos por esse juízo. Então temos os atos iniciais de Jeú, com toda essa matança e um estabelecimento violento no poder. E agora ele vai tentar, de todas as maneiras, buscar meios para manter, tá certo? O domínio, né? Manter a sua autoridade sobre Israel. Mas isso não será muito fácil, porque ele chega ao poder no momento em que o quadro histórico geral está passando por graves mudanças. Então você tinha uma situação muito favorável na época de Onri, quando ele sobe ao poder, disputando ainda com Tibni, né? A situação lá de Zinri, em Tirza ainda, né? Com o assassinato que ele promoveu, né? A chacina e o seu suicídio, né? No palácio. Depois a mudança para Samaria, o estabelecimento de Samaria como cidade capital, né? Cidade fortalecida para ser a capital de Israel, a aliança com Etbaal, que traz um favorecimento extraordinário para o reino de Israel. Então a nação fenícia, é uma das cidades-estados aí da Fenícia, que era muito forte no comércio, tá certo? Então tem essa situação de Israel não ter uma boa atuação marítima. Acasias tenta estabelecer uma frota junto com Josafá, o que vai à falência, né? A frota naufraga e eles perdem aí toda essa iniciativa. Então Israel não tem uma iniciativa, Israel não tem um acesso muito grande a esse escoamento dos produtos para estabelecimento de comércio em outras frentes. Então ele depende muito dessa aliança com uma nação que é forte nessa área. Então existe essa troca de Israel com esses produtos agrícolas e a Fenícia com esses contatos, essas cidades ao longo do Mediterrâneo, com os quais é possível estabelecer um comércio e trazer produtos caros e também disponibilizar seus produtos para essas feiras. Então você tem uma aliança muito importante com os fenícios. Aliança essa que obviamente foi para o saco, né, com a chacina promovida por Jeú na casa de Onri. Então Onri é essa figura política internacional. Onri que tinha conseguido fazer com que Israel tivesse essa relevância internacional. Tanto que os assírios chamavam Israel de casa de Onri, né, Bit Onri, porque Onri de fato era um nome significativo internacionalmente.
Agora, com essa chacina, Jeú terá que tomar outros caminhos. E, na verdade, a atenção de Jeú está muito voltada para a guerra, primeiro com os sírios. Tá? Então, os sírios, ou os arameus, estão numa constante disputa com Israel, tá certo? Por territórios, tentando se apossar dos territórios a leste do Jordão. E Israel tentando fazer frente, né, a estas ameaças. Inclusive Jeú, quando ele é ungido pelo profeta e ele sai para cumprir essa sentença divina, ele estava na frente de batalha contra os sírios, onde Jorão é ferido e volta e vai repousar no seu palácio em Jezreel. Então primeiro ele vai a Jezreel para eliminar Jorão, tá certo? Quando elimina também o rei de Israel nessa ocasião e alguns príncipes que estavam ali de bobeira, né? E depois ele parte para Samaria, quando então esses 70 filhos de Acabe são mortos pelos próprios representantes da cidade, são apresentados a Jeú para que não tivessem problema com Jeú, né? Aí depois Jezabel também é atirada, né, do palácio. Então tem todas essas situações aí que é promovida por Jeú, que obviamente põe fim à aliança com os fenícios e que mergulha Israel nesse conflito com os sírios. Então ele, durante muito tempo, vai trabalhar nessa situação do expurgo total, desse baalismo que estava presente dentro de Israel. Todavia ele não mexe no culto estabelecido por Jeroboão, o culto aos bezerros de ouro. Como eu falei já em outras aulas, isso é abraçado por todos os reis dessas dinastias que chegam à ascensão, e desses reis dentro dessas linhas dinásticas, é abraçado por todos eles como uma política importante para manter Israel separado de Judá, para que a população de Israel não peregrinasse para Jerusalém e não buscasse de alguma maneira alimentar novamente a ideia de um monarca de Judá reinando sobre todo Israel unificado, tá certo? E submetido a Jerusalém. Então, para que essa ideia não fosse promovida, eles cortam totalmente a relação com Jerusalém. E para substituir a importância religiosa que é Jerusalém, que é o templo, tá certo? Eles instituem então, ou pelo menos eles concordam, né? Eles ratificam a instituição desse culto aos bezerros de ouro em Betel e Dan, tá certo? Estabelecido por Jeroboão. Então, mesmo que Jeú combata, né, de fato extermine o baalismo, mas ele não mexe nos cultos aos bezerros de ouro de Jeroboão, porque todos eles dão sequência a essa política. Torna-se uma política muito importante para todos eles, para manter-se, perpetuar no poder, né? Manter o povo separado de Judá. O extermínio do culto a Baal, conforme a gente já mencionou, política interna e externa. A Bíblia não relata quase nada acerca da administração de Jeú. Ele se ocupa mais em falar de como ele chegou ao poder e o que fez a casa de Onre e a religião de Baal. Entretanto, é certo pensar que ele não deve ter feito nada de extraordinário. Muito pelo contrário, o pouco que a Bíblia relata sobre sua política externa é um depoimento pessimista contra ele, que está lá em 2 livro de Reis 10, 32 a 36. Vê-se que essa política externa de Jeú não era tão eficaz quanto foram a de Onre e Acabe, tá certo? E Acasias e Jorão estavam se beneficiando ainda dessa boa política externa realizada por esses dois grandes monarcas, principalmente aquele que inaugurou essa dinastia, né? O general Onre, que fez importantes alianças políticas e estendeu o domínio de Israel sobre outras regiões, mantendo outros povos vassalos, como o rei de Moabe, né? Como a nação moabita. A reforma religiosa de Jeú, o banho de sangue que ele causou, o abalo da estrutura do Estado, daí decorrente, tudo levou o reino de Israel à beira do abismo. O Israel da dinastia de Jeú foi um Israel sem forças, ameaçado e oprimido. O próprio Jeú, pelo que podemos deduzir, não teve condições de continuar a política externa, óbvio, né, da dinastia de Onre, uma vez que ele subiu ao poder, ele toma o poder de uma forma extremamente violenta, o que vai fazer com que haja um distanciamento daqueles que tinham importantes alianças com a casa de Onre. Ao que parece, os assírios nem tomaram conhecimento ou não consideraram importante a mudança
no trono ocorrido em Israel. Eles chamavam Jeú de filho de Onri. Então isso aí só demonstra para nós o quanto Onri era relevante, tá certo? E o quanto Jeú era irrelevante para essas grandes nações, como a nação da Assíria, por exemplo, que estava em franca ascensão, incomodando outras nações que estavam em volta de Israel, que aliás estavam se aliando, tá certo? Os sírios, os amonitas, os moabitas, os edomitas, se aliando numa resistência à Assíria, a agressão assíria àquela região, tá certo? Caminho diferente tomado por Jeú. Então Jeú ele busca na verdade uma aliança com a Assíria. Ele busca pagar tributos. Haverá situação em que serão pagos tributos a Tiglat-Pileser III para que este não invada Israel, tá certo? Então isso mostra que ele não estava em conexão com essas nações para resistência contra o poder da Assíria na região. Então ele tomou uma política inversa e se colocou rapidamente como aliado dos assírios, pagando tributo a eles e atraindo sobre Israel o ódio de todas essas nações, que em qualquer situação de alívio que eles tiverem em relação aos assédios da Assíria, quando a Assíria tiver que voltar a sua atenção contra a Babilônia, por exemplo, contra os hititas, contra outra nação, eles então rapidamente punirão Israel por essa atitude, por essa situação. É isso que a gente vai ver ao longo da história da dinastia de Jeú, tá certo? Da quarta dinastia. Interessante alguns outros fatos aqui. Jeú é ungido e comissionado para executar o juízo de Javé, tá certo? De Javé, sobre a casa de Acabe, conforme capítulo 9, versículos 1 a 10. O reinado de Jeú sobre Israel, de 841 a 814 a.C., é marcado por expurgos sangrentos, como a gente já observou, né? Jeú aproveita a oportunidade para a revolta e assassina o ferido rei Jorão, tá certo? E seu sobrinho o rei Acasias, situação que já foi descrita, né? Jeú assegura o apoio dos oficiais do exército, então você tem essa situação na qual ele busca esta estabilidade política por meio da força da aliança com essas representatividades militares importantes na ocasião, tá certo? Para que ele possa de fato se manter no poder, não seja retaliado por alguém que pudesse estar em aliança, né, alinhado com a política da dinastia de Onri. Jeú mata Jorão e cumpre a profecia retributiva acerca de Nabote. Jeú mata Acasias devido à associação familiar e política com Jorão, inclusive uma associação tão próxima que quase que causa um prejuízo irreparável para Judá, para a dinastia de Davi, tá? Então você tem a situação de Atalia, filha, né, de Acabe e Jezabel, parente próxima, né? Você tem então Jorão, tio de Acasias, tá? Então você tem esses irmãos aí que estão no poder, né? Atalia, a rainha em Judá, com a morte de seu esposo, ela quase que elimina totalmente a dinastia davídica. Ela persegue todos os descendentes, só não consegue encontrar um que foi escondido por Jeoiada, o sumo sacerdote. Ele o esconde, o cria dentro do templo. Quando ele alcança a idade, se não me engano, de 8 anos, ele então chama os oficiais e dá um golpe de estado, matando, né, a Atalia e estabelecendo no trono Joás, tá? Que ficará como corregente. Então você tem Jeoiada será um corregente, né? Ele estará à frente mesmo, e o rei infante ainda, com o seu desenvolvimento, tomará então o poder, assumirá o poder, né? Ele fica como figura representativa até ele ter maturidade para tomar o poder. Jeú cumpre a profecia de Elias ao destruir completamente a família e os associados de Acabe. Mata Jezabel, executa 70 descendentes de Acabe, mata os parentes judeus de Acasias, garante apoio do não conformista Jonadab. Você tem Jonadab dos Recabitas, né? Então os Recabitas, que eram meio que uma seita, mas não no sentido negativo, tá? Uma seita no sentido de serem
um grupo separado, tá? Um grupo faccionado que adoravam a Yahvé. E viviam então em isolamento dentro do contexto de Israel, né? Não participando do culto aos bezerros de ouro, não participando do baalismo, nem do culto a Azerá. Então eles se mantinham como adoradores de Yahvé, não bebiam vinho. Então essa atitude será elogiada depois desses continuadores, né? Desse grupo que se mantém fiel a esse pacto. Então isso será elogiado, essa fidelidade, tá? Então Jonadab é um aliado de Jeú, né? Jeú mata todos os parentes aliados de Acabe. Cumpre o propósito religioso de Yahvé para ele ao desmantelar a estrutura do baalismo. Se fez passar por um adorador, conforme a gente já viu, se fez passar por um adorador de Baal. Quando todos estavam reunidos no templo, foram mortos e depois daquele lugar foram cavadas latrinas para tornar impuro aquele território onde estava o templo de Baal. Então foi um combate bastante eficaz contra o baalismo e o culto a Azerá, tá? A reforma espiritual incompleta de Jeú manteve Israel em um estado de violação da aliança, pelo que eles foram punidos com a perda do território para os arameus. Você tem a situação que foi já descrita, né? Na qual eles, mesmo se levantando contra o baalismo, contra o culto a Azerá, que é meio que uma associação direta a Acabe e Jezabel, tá? Então você tem, qual é a imagem política de Acabe e Jezabel? Esse maldito culto a Baal e a Azerá. Então eles eliminam isso, que é uma política, né, dessa gestão, só que eles também não são, como Josias, por exemplo, um reformador de fato, um reformador autêntico, verdadeiro. Ele, na verdade, vai continuar com a política estabelecida desde Jeroboão, que todos eles julgam ser eficaz. E ele também, com muitos atos, né, de impiedade, de crueldade, não será reputado como um rei que tem andado conforme a palavra de Deus, tem andado conforme os conselhos, né, do Senhor. Aí você tem algumas informações acerca de Atalia, que a gente vai ler depois, que a gente inclusive já deu aqui algumas informações, né, sobre a tentativa de Atalia de eliminar totalmente a descendência, né, de Davi na tribo do sul, a tribo de Judá. Então você tem a situação agora de Jeoacás, conforme indicado, o rei Jeoacás, continuação de Jeú. O reinado de Jeoacás sobre Israel, 814 a 728 a.C., levou Israel a uma pesada opressão pelos arameus, da qual o arrependimento do rei trouxe um livramento temporário. Veremos também uma atuação muito presente de Eliseu durante esses reinados aqui dessa dinastia de Jeú. Em algum momento Eliseu será verdadeiramente tido como alguém relevante, alguém importante dentro desse período dinástico aqui, tá ok? Então, de Jeú, né, as situações que foram descritas, principalmente com a eliminação total da anterior dinastia, a dinastia de Onre, né? Mas não houve aí grandes realizações a nível de Estado e muito menos a nível internacional, tanto que para os assírios, Jeú é um filho de Onre até. Eles não têm nem nenhum interesse. Não tem nenhum interesse em saber especificamente quem é esse tal de Jeú. Então, quando ele passa o bastão para Jeoacás, você terá a situação difícil para Jeoacás, importantes alianças que foram quebradas, uma estrutura de Estado que espiritualmente era falida, mas militarmente forte, economicamente forte, politicamente forte, tá certo? Desde On até Jorão. E agora Jeú desmantela tudo isso e Jeoacás será responsável agora de tentar fazer algo, né, para que possa começar agora a reestruturar essa nação, né? Agora manter essa nação de Israel forte diante de seus inimigos, o que não será nada fácil. Após a morte de Jeú, seu filho Jeoacás reinou em seu lugar. Seu nome no hebraico significa Yahvé vê, tá certo? Jeová vê. Vamos lá. Mas há uma outra opinião que afirma ser Yahvé tomou conta. Ele reinou em Israel por 17 anos, conforme segundo o livro dos Reis
13, 1 ao 9. A velha frase de reprovação aos reis de Israel continua sendo usada para ele. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Segundo o livro de Reis 13, 2 ao 6. O tempo em que ele governou Israel foi um período difícil e conturbado, pois os sírios não lhe deram sossego. Sob o comando de Azael e Ben-Hadad, seu filho, os sírios pisaram em Israel como bem quiseram. Mas Jeoacás se humilhou perante Javé, o Senhor, e o Senhor lhe deu livramento, e Israel voltou a descansar novamente da opressão estrangeira. É possível que a ambígua referência a um Salvador mencionado em 2 livro dos Reis 13, 5 esteja se tratando do seu filho Joás, que reinou em seu lugar, e ao rei assírio, que começou a enfraquecer o poder dos sírios por volta de 805. Mas há também aqueles que pensam que a referência em foco se trata do profeta Eliseu. Muito bem, então você tem as situações como descritas aqui na nossa apostila em relação a Jeoacás. Não há muito o que se dizer acerca dele, mas sim que ele foi duramente oprimido pelos sírios, né? Nessas batalhas que já estavam em continuidade, tá certo? Tanto Azael quanto Ben-Hadad, e que na verdade o livramento veio em decorrência de sua humilhação diante de Deus, diante de Yahvé, que como providência, aí as hipóteses levantadas, o seu filho Jeoás, tá certo? Seu filho Jeoás, que se coloca de fato como alguém combatente, como alguém disposto, tá certo? A tocar adiante essa batalha contra os sírios, que por outro lado terá também uma favorável, tá certo? Situação geopolítica com a ascensão da Assíria ao norte. Então você tem Israel, Círios, tá certo? O reino arameu dos Círios, e mais ao norte, no norte da Mesopotâmia, os assírios. Então, enquanto os sírios estão oprimindo Israel por aqui, do outro lado, os assírios estão em ascensão e marchando contra Damasco, tá certo? Contra toda aquela região, ameaçando toda aquela região. Então, com isso, os sírios terão que se voltar contra a Assíria, buscarão outras alianças, e Israel, na verdade, fará uma aliança com os assírios, pagando-lhes tributo. E assim você tem um enfraquecimento dos sírios e um alívio para Israel. Ok? Israel, então, não terá, vamos dizer assim, grandes feitos, como foi a construção de Samaria por Onre, como foi as batalhas travadas por Acabe em associação com Josafá de Israel. Você tinha grandes iniciativas, você tinha grandes ofensivas. Agora você tem a situação na qual Israel ele se vê aliviado de uma opressão dos assírios, tanto de Ben-Hadad quanto de Azael, tá certo? Devido a uma situação terceira, que é a ascensão da Assíria e a agressão contra os sírios, e então o foco dos sírios se voltando contra eles, e Israel tendo uma janela aí de tranquilidade diante dessa situação. Então você vê que há de fato um declínio, né? De Jeoacás, você tem Jeoás agora opondo uma resistência, mas contando muito com essa situação, na qual no quadro geopolítico há uma outra nação atraindo a atenção dos sírios, tá? E com Jeroboão II é que você vai ver economicamente Israel tendo novamente um bom favorecimento, uma nova ascensão, pelo menos no âmbito econômico. Então, Jeoacás não há muito o que se dizer, né? Você tem essas situações desse quadro político, essa instabilidade, esse desmantelamento da situação com a revolta, né, de Jeú, e agora ele tentando fazer o que for necessário para se manter no poder e trazer alguma estabilidade ao seu reino, né? Conformidade de Jeoacás com a adoração idólatra manteve Israel sob a opressão dos arameus. O arrependimento de Jeoacás trouxe um livramento temporário da pressão dos arameus por meio de um libertador, provavelmente Hadad-Nirad III, 810 a 783 a.C., que atacou Damasco em 806, 804. Então você tem aqui a possibilidade desse suposto libertador, que é falado de forma ambígua, né, ali no texto, ele ser Hadad-Nirad, o assírio, tá certo? Que está atacando Damasco. E com esse ataque à cidade de Damasco, os sírios se voltam então todos para esse campo de batalha ao norte contra os assírios, né?
dando a Israel uma janela de tranquilidade nesse período. A persistente idolatria de Israel, entretanto, manteve a nação em uma situação militar lamentável e precária. O reinado de Jeoás agora sobre Israel, 798 a 782 a.C., conforme está indicado, ok? O reinado de Jeoás. Enquanto Jeoás estava reinando, você tem a situação de Joás reinando em Israel.